Marcos 3:13, está escrito assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele. Diga assim: estivessem com ele. E os mandasse pregar. Diga: os mandasse pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades. Diga assim: curar enfermidades. E expulsar os demônios. Diga: e expulsar os demônios. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua mão, o Teu poder, a Tua graça, os Teus anjos, o Teu favor tem nos guardado, tem nos prosperado, tem nos provido daquilo que é necessário, da saúde necessária, da proteção necessária, da provisão necessária, para que possamos estar vivendo de maneira que glorifica e exalta o Teu nome. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nesta noite nos dar sabedoria para entender o segredo dessa palavra de hoje, e que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra que eu li aqui há umas 2 semanas atrás, eu não sei se você lembra, mas eu li ela e não preguei nela, porque Deus me direcionou num outro caminho. Deus me direcionou numa outra palavra, e eu acabei que segui a direção do Espírito e não me prendi a essa palavra que eu tinha pretendido pregar naquele dia. Mas, orando hoje à tarde, pensando sobre o que eu iria trazer da parte de Deus para o seu coração, eu me lembrei dessa palavra que eu iria pregar, e que eu li, eu cheguei a ler o versículo aquele dia, mas eu não cheguei a pregar. Então, eu entrei ali num outro sentido dela, e não foquei nesse versículo principal que eu tinha proposto pregar nessa noite. E o versículo principal desse texto diz que Jesus chamou os 12 discípulos para 4 coisas. Diga assim: 4 coisas. Ele chamou os discípulos e mandou que eles subissem ao monte. Quando eles subiram ao monte, eles estavam diante de Jesus. Eles estavam diante de Jesus e eles tinham 4 propósitos quando eles foram chamados por Jesus. Quando eles foram chamados por Jesus, Jesus não chamou eles à toa. Jesus chamou eles com 4 propósitos. Só que os propósitos para os quais Jesus chamou eles tinham uma ordem. Eles estavam colocados numa ordem específica e não foi colocado daquela maneira por acaso. As palavras que Jesus falou, elas tinham um significado de ter sido colocado nessa ordem. A primeira coisa foi para que estivessem com ele. Segundo, os mandasse a pregar. Terceiro, tivessem poder de curar as enfermidades. E último, expulsar os demônios. Essas 3 últimas coisas aqui falam da pessoa vivendo diante dos homens. E a primeira delas fala da pessoa estando diante de Deus. Diga-se: diante dos homens, diante de Deus. E Jesus já deixou a parte que fica diante de Deus primeiro. Por quê? Porque se você não tiver um tempo para estar diante de Deus, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir ter uma boa performance quando você estiver diante dos homens. Então o versículo diz que eles tinham que fazer 3 coisas aqui ministeriais. Quais? Pregar, curar os enfermos e expulsar os demônios. Só que antes de falar das coisas ministeriais, ou seja, do tratamento dos discípulos de Jesus com os homens, ele disse que eles deveriam estar com ele. Diga assim: estar com ele. Eu aprendo aqui a importância de você ter a sua particular intimidade com Deus. Você pode vir na igreja e orar em coletivo? Pode, é bom. Você pode orar ali na mesa do almoço junto com a família? Pode, é bom. Mas nada substitui a sua vida particular, quando Jesus disse: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E é no momento em que você ora ao seu Pai que está em secreto, só você e Ele, é que você vai abrir o seu coração de verdade. Porque quando você ora diante das pessoas, às vezes você pode falar uma palavra tentando mostrar que você ora bem. Você pode falar uma palavra que mostra que você está preocupado com uma coisa que talvez você não está. Talvez você ora ali por alguma questão que talvez não está no seu coração. Mas para que as pessoas que estão te ouvindo pensem que você é uma pessoa espiritual, que se importa com o inimigo, que abençoa também aqueles que te fazem mal. Aí você ora: Deus, não perdoa os seus pecados, porque não sabe o que fazem. Perdoa o presidente, abençoa a nação, abençoa o presidente. Mas às vezes você está orando assim diante do povo. Mas se você for uma pessoa que não tem aquele pensamento sincero, talvez eu vou te dar um exemplo.
Talvez você não goste do presidente. Vou te dar um exemplo. Quando a gente ora na igreja pelas autoridades, independente de quem foi se a gente votou nela ou não, a gente ora. Aí talvez você ora. Mas no seu secreto, quando você está no seu quarto, Deus sonda o seu coração e dali mostra se você é realmente alguém que tem esse desejo de orar pelas autoridades. Por quê? Porque aí ninguém está te vendo. Aí ninguém está te ouvindo. Aí ninguém está ouvindo a sua oração, ninguém está te direcionando. Porque tem gente que se ele for direcionado para o caminho bom, ele até vai. Mas ele não tem a iniciativa de seguir o caminho bom. Quem está entendendo, diga amém. Então é importante orar na igreja? É importante orar em volta da mesa com a família ou no culto no lar? Mas é quando você entra para o seu quarto, fecha a porta, só você e Deus, e abre sua boca. A sua boca ela vai falar daquilo que está cheio o seu coração. E Deus, Ele sabe aquilo que está no seu coração, antes que você fale. E esse tempo com Deus, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar condições, para quando você estiver diante dos homens, seja pregando, seja curando, seja expulsando demônios, seja resolvendo um problema familiar, a força que você vai precisar, a sabedoria que você vai precisar, para resolver o problema diante dos homens, ela vai vir para a sua vida quando você está diante de Deus. Então quando Jesus disse assim, eles foram chamados para que estivessem com Ele, você deve parar e deve pensar sobre a importância desse versículo, sobre a importância dessa primeira parte. Porque se primeiro eles não estivessem com Ele, não tinha como enviá-los a pregar. Se primeiro eles não estivessem com Jesus, não tinha como expulsar os demônios. Se primeiro eles não estivessem com Jesus, não tinha como curar os enfermos. Agora eu vou trazer para o nosso dia a dia. Se você primeiro não estiver com Jesus, não tem como você sair para dar conselho para as pessoas, para a vida dela. Não tem como você sair para trabalhar e esperar que Deus prospere o trabalho das suas mãos. Não tem como você sair para o dia a dia, para cuidar dos filhos, para cuidar da sua casa, se a graça de Deus não estiver com você ali naquilo que você estiver fazendo. Porque tem gente que pensa que a atividade espiritual é só pregar, orar, expulsar demônio, curar enfermos. Isso é espiritual. Mas quando uma mãe cria os filhos ali na disciplina do Senhor, ela está fazendo uma atividade espiritual. Quando o pai de família sai de manhã para trabalhar e para ganhar o pão de cada dia para a família dele, ele está fazendo uma atividade espiritual também. Tem gente que fala assim, o trabalho ministerial e o trabalho secular. As coisas que é da igreja e as coisas do mundo. Não existe isso. Todo mundo que é de Deus, ele é de Deus o tempo inteiro. Quando ele está com o microfone na mão pregando, quando ele está com a enxada na mão capinando. Ele está o tempo inteiro servindo a Deus. Porque quando ele está pregando, ele está servindo a Deus com a palavra. Quando ele está ali no lote capinando, ele está ganhando dinheiro para sustentar a família dele. E das duas maneiras, ele glorifica a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas para que qualquer que seja o trabalho, seja pregar, seja trabalhar no serviço da prefeitura, no seu próprio negócio, como funcionário de uma empresa, você vai precisar de graça de Deus. Diga assim, graça de Deus. O que é graça de Deus? É uma capacitação para você fazer algo que na força do braço você não faria. Então muitas pessoas, quando elas acordam, elas já saem levantando e vai fazer o que tem que fazer. Mas outras pessoas, que é a minoria, elas tiram um tempo com Deus. Eu não estou falando de muito tempo não. Estou falando de, não precisa ser muito tempo. É bom que seja, mas se não for muito, a questão não é quanto tempo. A questão é que seja primeiro. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não disse buscar apenas. Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então o tempo que você vai passar com Deus vai ser proporcional à sua fome, à sua sede, o seu desejo de passar. Isso aí, o tempo que você escolher passar, vai revelar a sua sede e a sua fome de Deus. Mas cada um passa um tempo com Deus. Mas o que não pode acontecer é uma pessoa que é de Deus, é salvo, vai na igreja, confessa Jesus, é filho de Deus, e acorda de manhã e não coloca diante de Deus o dia dela. Aí ela sai para trabalhar, sai para, agora está tendo aí a pandemia, sai do mundo onde ela pode ser contaminada e vai. E aí ela já conta com a proteção de Deus. Só que ela esqueceu que para eu fazer as três últimas coisas, para eu fazê-las com confiança, eu preciso estar garantido da primeira. Quem está entendendo, diga amém. Para eu entender que quando eu for, no caso dos discípulos aqui, expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar, primeiro tem que ter estado com Jesus. Então se você vai sair para trabalhar, tem gente que fala, não vou em Valadares. Pode ir, mas primeiro, acordou para ir para Valadares, entrega o seu dia na mão de Deus, consagra a Deus o seu dia, a sua vida, consagra a Deus aquele dia de trabalho, a sua ida em Valadares ou em alguma cidade. A gente fala, nossa, preciso ir em São Paulo, nem vou ir. Irmãos, o segredo não é você não ir. O
O segredo é você estar com Ele. E a partir do momento que você está com Ele, ou Ele vai te prosperar para você ir, ou Ele vai te impedir de ir. Igual um dia desse, eu estava indo para Belo Horizonte, eu até fui na casa da irmã Elisete, e eu propus no meu coração de ir para Belo Horizonte. Tinha uma reunião lá em Belo Horizonte, há umas 2 semanas atrás. E eu falei, vou para Belo Horizonte. Só que de manhã, eu estive com Ele, com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. E eu orei, apresentei o meu dia ao Senhor, como eu sempre faço. Quando chegou a hora de ir, de tarde para Valadares, para depois ir para Belo Horizonte, fechou-se o tipo do tempo de ir para Valadares, não teve ninguém que achava o jeito de ir. Eu estava contando que eu ia com o rapaz do correio, não fechou. Ou seja, o fato de eu ter estado com ele no início, me poupou talvez de uma viagem desgastante, de uma viagem que poderia dar um problema, de uma viagem que poderia ter me contaminado. Enfim, ou Deus poderia ter permitido que eu fosse e me guardado lá. A questão não é a maneira que Deus vai te livrar. A questão é você acordar e entregar o seu dia na mão dele. Deus pode te livrar de pegar uma enfermidade, pode permitir você pegar e você ser curado. E pode permitir você pegar e ele te recolher. A questão não é qual vai ser o fim da história, porque se você começar com Jesus, qualquer que for o final, Deus será glorificado. Quem crê nisso, diga amém. Se você começar o seu dia com Jesus, qualquer que for o desenrolar final dele, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aqueles que tiram a primeira parte do dia para estar com Ele. Ele não disse que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo que vai na igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. Não diz isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como que você sabe que uma pessoa ama alguma coisa? Se ela gasta tempo. Eu aprendi uma coisa com o pastor essa semana. Como que eu sei se uma pessoa ama alguma coisa? Existem 2 segredos. Pergunta assim, quais? Quanto de tempo e de dinheiro que a pessoa gasta com aquela coisa. Se a pessoa tem disposição de tirar tempo para aquela área e dinheiro para aquela área, ela está revelando que ela ama. Se ela não tiver tempo e nem dinheiro, ela está revelando que ela não ama. Por exemplo, a pessoa não tem tempo de orar, de ler a Bíblia, de ir na igreja. Ela pode até crer em Deus, mas ela não ama a Deus. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa pega o dinheiro e começa a gastar, gasta tudo e dá a Deus o que sobra. Ela pode até crer em Deus, pode até ser alguém que é salvo, mas naturalmente uma pessoa dessa não ama a Deus, porque aquilo que você ama, a psicologia diz que você gasta 2 coisas com o que você ama, o seu tempo e o seu dinheiro. E detalhe, é na prioridade, não é se sobrar. Não é se sobrar tempo, não é se sobrar dinheiro. Então, você já reparou que quando o casalzinho está apaixonado, não tem dinheiro, não tem... não estou aguentando ficar aqui. Aguenta por quê? Porque ama. Não tem dinheiro que faz você não ir encontrar com a pessoa. Por quê? Porque você ama. Então o dinheiro se torna algo secundário. A pessoa que você ama se torna o primário. Então quando você ama a Deus, o seu tempo e o seu dinheiro vão se manifestar em algum momento. Quem está entendendo, diga amém. Então todas as pessoas que amam a Deus, uma das características delas é que ao acordar, antes de qualquer projeto, elas primeiro estão com Ele, elas colocam Jesus no projeto, elas colocam Jesus envolvido naquilo. Por que tem pessoas que casam e o casamento viram um inferno? Elas querem que Jesus entre, pode entrar, mas se ele estiver no início, é garantido que ele vai entrar. Se ele não tiver, pode ser que ele entre, por misericórdia, por graça, ele pode entrar. Mas se você começar com ele no início, não tem como ele não entrar. Por quê? Porque quando você entra no início, ele vai fazer o quê? Ou ele vai te direcionar, pode entrar nesse relacionamento, ou ele vai dizer, não entra nesse relacionamento. Se ele disser, entra, ele já sabe dos defeitos da pessoa, ele já sabe das dificuldades, ele sabe das áreas que a pessoa ainda precisa ser tratada, e aí ele vai entrar e vai te ajudar a superar, e você vai seguir firme até o fim. Agora, se você falar assim, gostei de fulano, vou casar, não. Aí você chega lá, está sofrendo e fala, Jesus entra. Pode acontecer dele entrar, pode acontecer dele não entrar. Se ele entrar, é por misericórdia. E se ele não entrar, ele não está te devendo nada. Porque o compromisso dele é com aquilo que ele foi chamado no início. Jesus, eles iam lá curar o enfermo e pregar. Então quando eles iam pregar, Jesus já tinha o compromisso de convencer pelo Espírito Santo os pecadores. Agora, se eles falassem assim, vou acordar, tenho que ganhar almas, vou pregar. Jesus não tinha compromisso nenhum de vir convencer os pecadores. Por quê? Porque se eu não estiver primeiro com ele, o compromisso na hora de pregar, ele não tem. Agora, se eu tiver, com certeza ele vai estar agindo. Se você estiver com ele, fala assim, eu oro, eu busco, eu estou aqui, e ele falar, vai lá
expulsar os demônios. Quando você for, Jesus vai com você e não vai deixar de maneira nenhuma você ser envergonhado. Agora, se você não tiver estado com ele primeiro, antes daquilo ali se preparado, quando você for, pode acontecer duas coisas. Ou ele pode, por misericórdia, não deixar você ser envergonhado. Você ora e o demônio sai do mesmo jeito, pela misericórdia de Deus, ou pode acontecer de você ser envergonhado. Assim é para todas as áreas da vida. Se Jesus estiver no início, ele garante o final. E qualquer que for o final, o nome dele será glorificado. Agora, se você não colocar Jesus no início do seu projeto, se você não colocar Jesus no início de uma empreitada, cada dia é uma empreitada, se você não colocar Jesus no início do seu dia, não espere lá no meio-dia, nas 2 da tarde, 5 horas da tarde, que Jesus tem a obrigação de te socorrer. Porque a ordem é essa: primeiro, estar com ele. Depois, pregar, expulsar demônios, curar enfermos, trabalhar, resolver o trabalho, resolver um problema, resolver as coisas da vida. E aí Jesus está dizendo assim, ó, se estiver comigo primeiro, quando você for, eu vou com você. E se for para você não ir, eu nem deixo você ir. Se você for uma pessoa que nem é capaz de ouvir minha voz, eu fecho a porta e você não consegue ir. Por quê? Porque você valorizou primeiro estar comigo. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui? Diga amém. Amém. Então, põe na sua mente que eu ia pregar mais aqui, só que eu já senti de Deus que por aqui já está bom. Para você gravar esse ponto aqui. Tudo que você for fazer, toda empreitada, lembrando que um dia é uma empreitada. Um relacionamento é uma empreitada. Você vai entrar num negócio que vai gastar dinheiro, é uma empreitada. Você vai entrar num relacionamento, num namoro, o namoro é uma empreitada. O noivado é outra, o casamento é outra. Então, em tudo isso aí, se você pôr Jesus no início, ou ele pode abençoar que dê certo, ou ele pode falar para você não avançar. Quem está entendendo, diga amém. Tudo. E você vai poder chegar lá na frente e dizer assim, Jesus, eu confiei no Senhor no início, o Senhor disse que era de Deus. Agora o diabo está se andando, está agindo e tal, o que eu faço? Aí Jesus vai vir e vai dar a direção. Por quê? Porque se você colocou ele no início, ele tem um compromisso de agir no final. Se não, ele pode agir ou não, com misericórdia dele ou não. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos pôr isso na nossa vida a partir de hoje. Nós estamos já no dia 3 de maio. Eu gosto de fazer isso quando é início de ano. A partir desse ano eu vou fazer, mas não. Vamos esperar chegar 2021 na virada para fazer o propósito com Deus. Não. Já faz hoje, Deus. Tudo que eu for fazer, eu vou estar com o Senhor no início. Se eu for entrar num projeto financeiro, eu vou te convocar no início para te perguntar se entra ou não. Se eu for entrar num relacionamento, eu vou te convocar no início. Vai entrar lá na hora que a pomba gira já se andou e pedir Deus misericórdia. Ele pode agir de misericórdia, mas não é bom andar nesse lugar. Por quê? Porque se você andar nesse lugar, você vai ter horas que você vai contar com a misericórdia de Deus. Vai ter horas que Ele vai permitir você quebrar a cara para quê? Para você aprender a lição de que é bom ter chamado Ele no início. Quem concorda com isso, diga amém. Então nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus essa noite que Ele venha nos iluminar a mente, o coração. E de que em tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Tudo que você for começar, coloque Deus em primeiro lugar. Vai começar o dia, coloque Deus em primeiro lugar. Vai começar a semana, coloque Deus em primeiro lugar. Vai entrar para um trabalho, coloque Deus em primeiro lugar. Porque Deus é poderoso para garantir o favor dele, a interferência dele na vida de todo aquele que tem a humildade de dizer assim, Jesus, eu não tenho toda a sabedoria, toda a inteligência, eu preciso te convocar no início para que o Senhor possa conduzir esse projeto ou não deixar que eu entre nele.